Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre soroterapia. Essa aula é em complemento à nossa atividade prática, né, dentro do eixo de habilidades médicas ou de práticas médicas do primeiro ao terceiro período, ok? Então, como eu disse, soroterapia, vocês têm em complemento a essa aula o roteiro que está no site do nosso LHS. Então, peço para que vocês acessem esse conteúdo. O objetivo dessa aula é a gente falar sobre os equipamentos envolvidos para soroterapia, conversão de medidas e cálculo de velocidade de infusão. Primeiro, o equipo, né? O equipo é a famosa mangueirinha que todo mundo fala, né, na hora de receber infusão de volumes maiores, né, de soluções em volumes maiores. Eu chamo a atenção para vocês alguns nomes, né? Que é aqui a ponta perfuradora, o conector, que são as extremidades do equipo, onde vem protegido, e também aqui, ó, onde tem aquela, parece uma bolinha, né? Que aquilo chama-se pinça, tá? Que aquilo lá era o pinça-rolete, é para controle de gotejamento, o controle da velocidade de infusão dessa solução. A gente tem equipo de macrogotas, ou simplesmente equipo comum ou equipo simples. Isso vem sempre escrito no verso da embalagem original do equipamento. E equipo microgotas. Então, a título de curiosidade agora, né, por que chama macro e microgotas, mas eu vou falar mais sobre isso lá na conversão de medidas. Uma gota tem 3 microgotas. Equipe de microgotas é muito utilizado numa situação que você precisa de um controle maior da velocidade de infusão e normalmente você não tem uma bomba de infusão disponível. Também muito utilizado na pediatria. Aqui é um equipo com bureta, né? Para que ele serve? Quando eu tenho aqui em cima volumes maiores, por exemplo, né, no topo aqui dessa imagem lilás, tem um frasco de solução. Vamos imaginar que eu tenho um frasco original de 500 ml, mas eu quero infundir no paciente de 100 em 100 ml dessa solução e quero reavaliá-lo, né, entre essas infusões. Então eu pego, deixo, né, encher até 100 ml nessa parte aqui do equipo que é graduada, infundo para o paciente, reavalio, aí depois eu encho de novo, é só para fracionar, então, um volume maior e em volumes menores, a depender da sua necessidade. Temos o equipo fotossensível, né, que ele já vem, normalmente, ele é alaranjado e vem com uma capinha protetora também. Para que é isso? Para alguns medicamentos que são fotossensíveis, ou seja, eles ficam instáveis à exposição à luz e ele pode perder o efeito. Isso normalmente o fabricante que conta para a gente se aquela medicação é ou não fotossensível. Volumes, nós temos frascos de 100 ml, 250, 500 ml e 10 ml, perdão, e 1000 ml. 10 ml é aquele flaconete ou frasco que vocês viram na aula de preparo de medicamento. E eu quis mostrar aqui algumas variedades de embalagens. A gente tem embalagem que é molinha, tem embalagem que é dura, tem embalagem com uma via só de conexão, tanto para diluir o medicamento, né, quando a gente está com ele na seringa, quanto para conectar o equipo. Tem um monte de embalagem no mercado, tá bom? Na nossa aula prática eu vou conseguir mostrar algumas para vocês. O que é importante vocês saberem? Que esses são os volumes disponíveis na indústria farmacêutica brasileira. Como eu disse, alguns têm 2 conexões, outros têm uma só. Quando tem 2, aqui à esquerda de vocês, uma via é para conectar a agulha e a seringa e diluir o medicamento, e a outra para conectar a ponta perfuradora do equipo, certo? Obviamente, essa seringa, essa agulha sai daí. E outra conexão importante é a ponta do equipo, né, que é aquele oclusor
conector, que ele vai encaixar ou na torneira ou em qualquer outro dispositivo endovenoso que o paciente estiver fazendo uso. Conversões de medidas. Aqui a maioria vocês já conheciam, tá? Isso a gente aprende no colégio. O que talvez seja novo é gotas, microgotas e unidade internacional. E aí essas são as abreviações dessas unidades. E quais são os equivalentes? 1 litro tem 1000 ml, vocês já sabem. Os próximos, né, em relação a ml são novos e gotas. 1 ml tem 20 gotas. Pode contar que dá certo. 1 gota tem 3 microgotas. Então, 1 ml vai ter 60 microgotas. Quando a gente está falando de volume, quando vocês conseguirem ver seringas de 1 ml, que a gente usa normalmente para aplicar insulina ou heparina, que é o que mais vocês vão ver, tem que lembrar que esse volume de 1 ml tem 100 unidades internacionais. 1 quilo é igual a 1000 gramas, 1 grama é igual a 1000 miligramas e 1 miligrama é igual a 1000 microgramas. E agora a gente vai falar sobre velocidade de infusão. A gente tem gotas por minuto, que é a primeira unidade que a gente vai discutir. Como que eu faço para calcular? Eu quero saber um volume total de soro em determinado tempo. Como que eu programo isso? No equipo ou na bomba de infusão, que é um equipamento eletrônico usado para soroterapia. Se eu tenho duas formas, independente de qual dispositivo eu vou usar. Primeiro eu vou calcular gotas por minuto usando regra de 3 ou fórmula, que é essa aqui. Vamos começar falando sobre a regra de 3. Vamos dar um exemplo, que eu queira infundir 1000 ml em 8 horas. Tenho alguns passos. Primeiro, eu vou transformar as unidades de medida, ou seja, volume em gotas, tempo em minutos. No nosso caso, vai ser ml em gotas e horas em minutos. E depois que eu tiver esses resultados, eu vou dividir um pelo outro. Eu vou dividir as gotas por minuto e eu tenho o meu resultado da velocidade de infusão. Aqui, ó, em azul, primeiro o volume, né? Eu vou transformar em gotas. Se 1 ml tem 20 gotas, 1000 ml tem X. Fazendo essa continha da regra de 3, vai dar 20.000 gotas. Depois, eu vou, aqui no meio em verde, calcular o tempo e eu vou transformá-lo em horas. Se 1 hora tem 60 minutos, 8 horas, que é o tempo que eu quero para infundir esse volume, vai ser Y. Então, Y é igual a 480 minutos. E agora eu vou dividir, aqui em laranja, gotas por minuto, certo? Então, vai dar 20.000 dividido por 480, isso dá 41,7. No entanto, quando a gente está falando em gotas, a gente não consegue trabalhar com números que não sejam inteiros, tá bom? Então, a gente vai ter que aproximar para 42 gotas por minuto. Eu já vou explicar por que a gente precisa trabalhar com números inteiros. Se eu for usar a fórmula, a nossa fórmula para gotas por minuto é igual ao volume e a unidade de medida tem que ser ml. Se estiver em litros, eu preciso transformar. Dividido por 3 vezes o tempo, e a unidade de medida do tempo é horas. Se estiver em minutos, eu também preciso transformar. E aí eu vou aplicar os valores na fórmula, né? Que vai ser volume é 1000 ml dividido por 3 vezes 8, que 8 é o tempo em horas. Isso aí vai dar também, obviamente fazendo a conta, aproximadamente 42 gotas por minuto. E agora, quando eu quero fazer a conta em microgotas, eu posso usar a regra de 3 também, seguindo a mesma sequência de raciocínio, ou eu posso usar a fórmula. Vou explicar as duas coisas. Primeiro em azul, eu vou transformar o volume em microgotas. Então, se 1 ml eu tenho 60 gotas, 1000 ml eu vou ter 60.000 gotas. Se, tempo agora em verde, se em 1 hora eu tenho 60 minutos, em 8 horas eu vou ter 480 minutos. E agora eu vou dividir microgotas pelos minutos e eu vou ter o resultado final. Então vai ser 60.000 dividido por 480 e eu vou ter uma velocidade de infusão de 125 microgotas por minuto.
Aqui é a mesma coisa. Se o número não der inteiro, eu preciso aproximar para que eu obtenha um número inteiro. Se eu quiser utilizar a fórmula, microgotas por minuto é igual a volume, a unidade de medida em ml, dividido pelo tempo em horas. Também preciso fazer as transformações se forem necessárias. Então, microgotas por minuto é 1000 dividido por 8, que vai dar 125 microgotas por minuto. Lembrando que, quando eu quiser calcular em ml por hora, que é outra unidade de medida para infusão, é a mesma fórmula, é o mesmo jeito de calcular microgotas por minuto. É só eu dividir o volume ml pelo tempo em hora. E, se necessário, antes fazer as transformações. Depois que eu fizer essa conta, eu vou precisar, e já tiver diluído, né, o medicamento e tudo, eu vou precisar identificar o frasco de soro, tá? Com essas informações que estão aí, nome do paciente, número do leito, solução, aí a gente vai colocar o soro ou soro mais medicamento, com a dose do medicamento e seus volumes, via de infusão, hora de início, hora de término, tempo total de infusão, velocidade de infusão, aí eu tenho que escrever na frente, vai ser em gotas por minuto, microgotas por minuto, ml por hora, identificação do profissional. Esses rótulos, eles vêm prontos já, a gente tem disponível isso nas instituições, é só a gente preencher, mas tem que lembrar de preencher todas as informações. E temos algumas variações de modelos de rótulo também. E aí, como é que faz para eu instalar isso no paciente? Vamos pensar que eu já conectei o equipo lá na torneirinha, não tem outro jeito. Se não for na bomba de infusão, se for em gotas por minuto ou microgotas por minuto, eu tenho que ficar olhando na câmara de gotejamento do equipo, que é onde a gente consegue enxergar as gotinhas caindo, quantas gotas ou quantas microgotas caem em um minuto. Então, é um olho na câmara de gotejamento, outro olho no relógio, no ponteiro de segundos. Ok? E como que eu faço? Eu tenho que contar um minuto inteiro, porque imagina se eu chego no final do minuto inteiro e não deu volume, eu vou ficar mais um minuto, depois mais um minuto. Então, eu posso dividir o volume que eu quero em um minuto, ou quantas gotas eu quero em um minuto por 4, e contar 15 segundos. Por exemplo, se eu quero 80 gotas por minuto, eu posso contar 20 gotas em 15 segundos. A hora que eu acertar, aí eu multiplico por 4 para ver se deu certo. Ou melhor, eu conto um minuto inteiro. Tá certo? Então, vou lá, divido as gotas por 4, divido tempo por 4. Conto em 15 segundos, né? E aí, depois, na hora que eu acertar, então em 15 segundos caiu realmente 20 gotas. Aí eu termino de contar um minuto inteiro para ver se deu certo mesmo. Porque se o paciente dobrar o braço, se qualquer movimento, isso pode ser alterado. Outra forma é eu colocar esse medicamento na bomba de infusão. Aí eu preciso de um equipo especial para isso, que ele varia de modelos de acordo com a marca da bomba de infusão. E esse equipamento aqui, né, tem essa verde, essa azul, tem uma infinidade de modelos, elas vão empurrar esse medicamento e infundir para o paciente na velocidade que eu programar. Aqui na nossa aula prática a gente vai ter a oportunidade de ver esse equipamento de perto. Aqui tem outros exemplos de modelo. Temos também bombas de infusão de seringa, quando são para volumes menores, mas que eu quero um tempo maior, né, de infusão, que não seja em bolos. A bomba de infusão oferece um monte de informação, o que é de regra para todas. Normalmente a gente joga o volume total e o tempo limite, e ela calcula sozinho para nós, tá? Bombas de infusão mais modernas têm um monte de outras funções, e eu sugiro para vocês, quando estiverem nos estágios, para conhecerem esses equipamentos e como a gente deve manipulá-los. Aqui são algumas referências. Qualquer dúvida, só me procurar, vocês sabem onde me achar. Muito obrigado, até a nossa aula prática.